Será possível que no século XXI existam países onde haja literalmente uma falta de homens? A resposta não é apenas sim, mas os números vão te chocar. Hoje, vamos te levar em uma jornada demográfica até os países com o maior número de mulheres solteiras. Se você quiser descobrir onde esse fenômeno ocorre e por quê, curta este vídeo agora mesmo e fique até o final. No mundo contemporâneo, a dinâmica de gênero e as relações interpessoais passaram por transformações significativas. À medida que as sociedades evoluem, também evoluem as expectativas e realidades em torno dos relacionamentos românticos e da vida familiar. Em muitos países, um fenômeno notável começou a emergir: o número crescente de mulheres solteiras. Não por escolha pessoal, mas devido à escassez de homens dispostos ou capazes de se comprometer com relacionamentos sérios. Esse fenômeno pode ser observado em diversas regiões do mundo, onde fatores culturais, econômicos e sociais contribuíram para essa situação. Um dos países onde esse fenômeno é mais evidente é a China. A política do filho único, implementada há várias décadas, levou a um desequilíbrio significativo na proporção de homens e mulheres. Embora essa política tenha sido abolida em 2015, seus efeitos ainda são sentidos na sociedade chinesa. A preferência cultural por filhos homens resultou em um número desproporcional de homens em comparação com mulheres. Essa situação criou um ambiente em que muitas mulheres se encontram solteiras, não porque não desejam um parceiro, mas porque há uma falta de homens disponíveis que atendam às suas expectativas ou estejam dispostos a se comprometer. Além disso, a pressão social para que as mulheres se casem jovens aumentou, criando estresse adicional para aquelas que não conseguem encontrar um parceiro adequado. Na Índia, outro país com notável escassez de homens em certas regiões, as mulheres enfrentam desafios semelhantes. A preferência por filhos homens levou a práticas como o aborto seletivo de fetos femininos e o infanticídio. Isso resultou em um desequilíbrio demográfico que deixou muitas mulheres sem opções viáveis para constituir família. Em muitas comunidades, as expectativas tradicionais sobre casamento e família são fortes, o que significa que mulheres que não conseguem encontrar um parceiro frequentemente enfrentam estigma social. Esse contexto cria um ciclo vicioso. Mulheres solteiras podem ser vistas como menos valiosas ou bem-sucedidas, o que, por sua vez, dificulta ainda mais sua capacidade de atrair homens dispostos a um relacionamento sério. Na Rússia e em outros países do leste europeu, a situação é diferente, mas igualmente complexa. Após a queda do regime soviético, muitas mulheres se encontraram em uma situação econômica precária. Enquanto isso, muitos homens emigraram em busca de melhores oportunidades de emprego no exterior. Isso levou a um desequilíbrio na população masculina e feminina em diversas regiões. As mulheres que permanecem são frequentemente forçadas a assumir papéis de liderança e responsabilidade econômica, o que pode prejudicar sua capacidade de encontrar parceiros que compartilhem seus valores e aspirações. Apesar de sua independência e sucesso profissional, muitas dessas mulheres anseiam por relacionamentos significativos, mas enfrentam o desafio de encontrar homens dispostos a serem parceiros em pé de igualdade. O fenômeno também é observado em países escandinavos, como Suécia e Noruega, onde as mulheres desfrutam de altos níveis de educação e autonomia econômica. No entanto, apesar desses avanços, muitas mulheres permanecem solteiras devido à dificuldade em encontrar homens que compartilhem seus interesses e valores. Nesses países, onde o feminismo teve um impacto significativo na sociedade, algumas mulheres expressam frustração com a percepção de que muitos homens são incapazes ou não estão dispostos a se envolver emocionalmente em relacionamentos profundos. Isso levou a um aumento no número de mulheres solteiras que optam por se concentrar em suas carreiras e desenvolvimento pessoal em vez de procurar um parceiro. No Japão, outro país onde o fenômeno da mulher solteira é evidente, a situação é igualmente complicada. A cultura japonesa tem sido historicamente patriarcal e, embora haja uma mudança gradual em direção à igualdade de gênero, muitos homens ainda aderem a papéis tradicionais que podem ser pouco atraentes para as mulheres modernas. Além disso, o fenômeno hikikomori, em que os jovens se isolam socialmente e evitam a interação com o mundo exterior, contribuiu ainda mais para a escassez de homens disponíveis para relacionamentos românticos. As mulheres japonesas frequentemente se veem presas entre as expectativas tradicionais e seu desejo por um relacionamento igualitário e gratificante. Na América Latina, a situação também apresenta nuances interessantes. Em países como Colômbia e México, embora haja um número significativo de homens solteiros, muitos deles não estão dispostos a estabelecer relacionamentos sérios ou comprometidos. Isso pode ser atribuído a uma cultura machista que frequentemente desencoraja o comprometimento emocional entre os homens. Como resultado, muitas mulheres se veem presas em relacionamentos superficiais ou simplesmente optam por permanecer solteiras em busca de uma conexão mais significativa.
A falta de homens dispostos a se envolver en relacionamentos serios tamén pode ser observada en unha perspectiva global, onde o crescente individualismo e a mudanza de prioridades pessoais levaron muitos homens a se concentrarem máis en súas carreiras e desenvolvimento pessoal do que en constituir familia. Iso criou un vacío que muitas mulleres sentem profundamente. En vez de encontrar parceiros con quen construir unha vida juntos, muitas son forzadas a lidar con a realidade da solidão. A medida que ese fenómeno se torna máis prevalente, é esencial considerar as implicacións sociais e emocionais para as mulleres afectadas. A presión social para casar e constituir familia pode ser avasaladora, especialmente en culturas onde o casamento é visto como un marco crucial na vida de unha muller. Mulleres solteiras poden vivenciar sentimentos de solidão e desespero cando non conseguen encontrar parceiros adecuados. Alén diso, o estigma asociado á solteirice pode levar a problemas de autoestima e saúde mental. No entanto, há tamén un lado positivo nesa situación. Muitas mulleres começaron a redefinir o que significa ser solteira no mundo moderno. En vez de verse o estado civil como unha deficiencia ou un fracaso, algunhas encontraron empoderamento en súa independencia. Iso lhes permite explorar seus intereses pessoais, desenvolver súas carreiras e desfrutar de unha vida plena sen depender de un parceiro para validar súa existencia. Esa mudanza de perspectiva pode ser libertadora e ofrecer novas oportunidades de crescimento pessoal. A medida que avanzamos para o futuro, é provável que ese fenómeno continúe evoluindo. As sociedades están mudando e se adaptando a novas realidades demográficas e culturais. É fundamental promover un diálogo aberto sobre as expectativas en torno do casamento e dos relacionamentos para axudar a reducir o estigma asociado á solteirice. Alén diso, é fundamental promover modelos positivos de relacionamentos igualitarios que desafíen os papéis tradicionais de género. Políticas públicas tamén poden desempeñar un papel crucial no enfrentamento dese problema. A educación para a igualdade de género desde a máis tenra idade pode axudar a mudar atitudes culturais en relación aos relacionamentos e promover maior respeito entre homens e mulleres. Da mesma forma, promover o bem-estar emocional e mental é esencial para apoiar mulleres que enfrentam a solidão ou o estrés asociado ao seu estado civil. Espere un minuto, o que acabamos de ver já é uma loucura. Né? Mas a lista fica ainda melhor. Se você é apaixonado por essas curiosidades do mundo e pelas histórias que ninguém mais conta, inscreva-se e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhuma das nossas viagens. E antes de continuarmos, qual dos países que mencionamos mais surpreendeu você até agora? A cultura desempenha um papel fundamental na percepção da solteirice. Em muitas sociedades tradicionais, o casamento é considerado um dos principais objetivos de vida das mulheres. Esse ideal cultural pode ser opressivo para aquelas que desejam uma vida independente ou simplesmente não conseguem encontrar parceiros adequados. Em países como Índia e China, por exemplo, as pressões culturais são intensas. As famílias frequentemente pressionam as filhas a se casarem cedo, o que pode gerar ansiedade e frustração. En contraste, en sociedades máis liberais, como os países nórdicos ou certas regións da América do Norte, há unha aceitación crescente da solteirice como unha opción válida. Neses locais, as mulleres poden se sentir máis livres para explorar súa identidade fora do contexto do casamento. No entanto, mesmo neses ambientes máis progresistas, persisten estigmas sutis asociados á solteirice, o que pode afectar a autoestima e a saúde mental. A tecnoloxía tamén mudou drasticamente a maneira como nos relacionamos. Aplicativos de namoro proliferaran pelo mundo, oferecendo novas oportunidades para coñecer persoas. No entanto, esas plataformas tamén contribuíron para o descontentamento de muitas mulleres solteiras. Elas frecuentemente descobren que os homens neses aplicativos procuran conexões superficiais ou non están interesados en compromisos serios. Alén diso, o uso excesivo das redes sociais pode exacerbar sentimentos de solidão, exhibindo constantemente imaxes de casais felices e familias perfeitas. Esa comparación social pode facer con que mulleres solteiras se sintan inadecuadas ou desvalorizadas en comparación con seus pares. Diante desa situación complexa, muitas mulleres começaron a adotar estrategias proactivas para lidar con a situación. Algunhas deciden investir tempo e recursos en seu desenvolvimento pessoal. Iso inclui educación continuada, viagens ou actividades recreativas pelas quais são apaixonadas. Ao se concentrarem en si mesmas e en seus intereses, muitas descobren novas facetas de súa identidade que non habían explorado anteriormente. Outras optan por criar redes de apoio fortes entre amigos e familiares. Esas conexões poden proporcionar un senso de comunidade e pertencimento que neutraliza a solidão asociada á solteirice. Além diso, algunhas mulleres se envolven activamente en grupos comunitarios ou actividades voluntarias, onde poden coñecer persoas con intereses semellantes sen a presión de un romance inmediato, ollando para o futuro. É crucial considerar como os relacionamentos evoluirán en un mundo cada vez máis diverso e interconectado.
À medida que mais mulheres assumem papéis de liderança em diversas áreas, da política aos negócios, as expectativas em relação aos homens e seu envolvimento em relacionamentos românticos provavelmente também mudarão. As novas gerações estão desafiando ativamente os papéis tradicionais de gênero. Muitos jovens valorizam a igualdade em seus relacionamentos e buscam parceiros emocionalmente disponíveis e comprometidos com o crescimento mútuo. Isso pode levar a uma mudança positiva, na qual tanto homens quanto mulheres se sintam empoderados para buscar relacionamentos significativos baseados no respeito mútuo. O fenômeno de mulheres solteiras devido à falta de homens dispostos a amá-las é um reflexo complexo da dinâmica social contemporânea. Da China e Índia a Europa Oriental e América Latina, as mulheres enfrentam desafios únicos en súa busca por relacionamentos significativos. No entanto, tamén existen oportunidades para redefinir o significado de ser solteira e empoderar as mulleres para unha vida plena e independente. É esencial abordar ese fenómeno sob múltiplas perspectivas, cultural, económica e emocional, para traballar por un futuro en que todas as persoas teñan a oportunidade de encontrar amor e conexión, independentemente de seu estado civil. Ao promover o diálogo aberto sobre as expectativas da sociedade en relación ao casamento e promover modelos positivos de relacionamentos igualitarios baseados no respeito mútuo, podemos contribuir para a criación de un ambiente onde homens e mulleres posan prosperar emocionalmente. Por fin, recoñecer que cada individuo ten o direito de definir súa propia felicidade é esencial para a construción de sociedades máis inclusivas e comprensivas. Estar solteiro non debe ser visto como unha condición inferior ou un fracaso pessoal. Pelo contrario, pode ser un período rico en oportunidades para crecer, aprender e descubrir quen realmente somos antes de nos unirmos a outra persoa. Então, a medida que continuamos a navegar neste complexo cenário emocional e social, é esencial lembrar que cada historia é única e que cada camiño para o amor ou realización pessoal merece ser celebrado. Incrível, mas é verdade. O mundo está cheio de realidades que superam a ficção. Você imaginou que esses países teriam esse desequilíbrio específico? Se você gostou desta viagem tanto quanto eu, curta para que eu saiba. E não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar explorando o mundo juntos.